Nesses últimos dias nós temos falado muito sobre a necessidade de arrependimento, mas é muito importante nós sabermos se realmente nós estamos nos arrependendo, se nós conhecemos o verdadeiro arrependimento. E tem uma grande diferença entre o arrependimento e o remorso. Você já parou para pensar nisso? Os dois, a gente sente tristeza, nos dois, mas tem uma diferença nessa tristeza. Quando eu estou arrependido, a tristeza vem porque eu reconheço que eu cometi um erro, eu cometi um pecado e que esse pecado ofende a Deus. Agora, quando eu estou com remorso, eu estou arrependido porque eu fui descoberto, eu fui pego, e não pelo erro em si. Um exemplo, vamos se dizer que eu estou indo em uma estrada que a velocidade é 80 km por hora. E aí eu ando a 120 e de repente a polícia me para e eu ganho uma multa. E eu me sinto frustrado, triste por causa daquela multa e falo logo, não vou mais fazer isso, não vou mais correr, eu vou andar na velocidade certa. E aí eu paro para pensar, se eu estiver triste porque eu sei que eu infringi a lei, eu estou arrependido. Mas se eu estou triste porque eu recebi uma multa, então não foi arrependimento, eu estou com remorso porque eu fui descoberto, eu estou agora com uma multa para pagar. Então, se ninguém tivesse me descoberto, eu não estaria arrependido. Então, o que nós temos sentido? Porque o remorso, ele não gera mudança. Eu fico triste, acho até que estou arrependido, mas eu vou voltar a cometer aquele erro, porque não houve arrependimento verdadeiro. Mas quando eu me arrependo, eu tenho uma noção tão grande de como eu errei, que eu não vou mais fazer de novo, porque eu estou realmente arrependido. E nós temos um exemplo disso entre Pedro e Judas. Pedro foi avisado pelo próprio Jesus que ele iria negar Jesus por 3 vezes. Pedro, no momento, não acreditou que ele, amando tanto Jesus, poderia negá-lo, mas isso aconteceu. E quando Pedro caiu em si, ele chorou amargamente. Mas Pedro foi a base da igreja. Pedro, ele sofreu uma transformação muito grande, porque ele provou do verdadeiro arrependimento. E em Atos ele até nos orienta: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Ele tinha como falar sobre aquilo, porque ele provou o que é você errar e se arrepender. E ele nos orienta a fazer isso. E Judas? Em Judas, lá em Mateus, a gente vê que após ele perceber o que tinha causado, ele procurou os sacerdotes para devolver as moedas que ele tinha recebido para poder entregar Jesus. Mas a Bíblia fala que ele sentiu remorso. Aqueles sacerdotes não ajudaram Judas naquele momento a transformar aquele sentimento em arrependimento, porque eles não tinham interesse, porque nem eles mesmos estavam arrependidos do que tinham feito com Jesus. Então a pessoa que não conhece o arrependimento dificilmente vai conseguir apresentar o arrependimento a alguém. E qual foi o resultado disso? O remorso de Judas o levou a se suicidar. Olha que diferença. O arrependimento gera transformação, traz mudança para nossas vidas. Já o remorso não. Ele só complica a situação, porque na tentativa de esconder o meu erro, eu vou errando, encobrindo e mentindo, e a situação só vai ficando pior, porque eu não quero ser descoberta, eu não quero ser pego. Então nós precisamos entender que o Senhor quer arrependimento da nossa parte e não remorso. E quando nós nos entregamos ao Senhor e confessando os nossos pecados e entendemos as consequências dele, toda a nossa vida pode ser transformada. E aí vem a pergunta: eu estou clamando ao Senhor, pedindo perdão aos meus pecados neste momento, pela crise que estamos vivendo, pelo medo que eu estou sentindo da crise, ou porque eu reconheço realmente que tive muitos erros e que eu não estava levando uma vida conforme o Senhor queria? Arrependimento ou remorso? O que eu tenho sentido?